Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando sequência nesse módulo que está tratando da parte de logaritmos. Brunão, eu estou avançando. Cadê ali aquele momento que vai ficar muito complexo? Bom, acho que não vai ser por agora também, porque nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre logaritmos naturais. Tá vendo aí? Você vai queimando etapas e ó, a gente vai chegando aqui numa situação de temperatura e pressão favorável. Não vai ter nada assim de outro planeta não, ó. Vão ser os logaritmos naturais. Mas eu posso falar na boa? A gente vai ver aqui dentro do módulo, né, dentro desse vídeo aqui de logaritmos naturais, uma ideiazinha básica e vocês não têm noção do que um enunciado que traga logaritmo natural causa de estrago. É simples, a gente só precisa parar para dar uma olhadinha, ter uma noção básica e depois deslanchar aí os enunciados. Confia em mim. Sistema de logaritmos de base E. Essa base E, isso aqui é o número de Euler que a gente fala, é uma constante que a gente tem na matemática, igual a gente tem, por exemplo, na geometria, a constante π, que vale aproximadamente 3,14. Dentro do estudo dos logaritmos, uma base muito importante é a do número de Euler. Esse número de Euler está anotado para vocês aqui, olha, o número de Euler é um número irracional, cujo valor aproximado é 2,71 e por aí vai. Aqui eu coloquei com mais casos, mas de maneira geral a gente pede para vocês levarem para a prova o número de Euler vale aproximadamente 2,71, ok? Bem, o que acontece então é o seguinte, eu coloco essa parte aqui, porque isso já foi questão teórica de prova, tá? Aliás, isso já foi não, né? Isso algumas vezes acaba sendo questão até teórica. Então, é importante que vocês saibam que número de Euler, para início de conversa, ele é um número irracional. O que é um número irracional mesmo na matemática? Número irracional é aquele que apresenta infinitas casas decimais. Só que, depois da vírgula, a gente não consegue perceber nenhum tipo de padrão do tipo periódico. A gente fala de dízimas periódicas, por exemplo, 2,33333, e aí eu meto ali as reticências, dando a entender então que aquele número vai ter infinitas casas decimais, só que a gente tem um período de repetição que é o número 3. Então, as dízimas periódicas, elas não são irracionais, elas são números racionais, certo? Os irracionais, isso é importante, porque conforme eu falei, isso às vezes cai como questão teórica, tá bom? Os irracionais vão ser números que vão trazer infinitas casas decimais, assim como as dízimas periódicas. Só que os irracionais, eu falo para vocês que são aqueles números bem loucos mesmo, são os irracionais. Por quê? Porque depois que passou da vírgula, meu amigo, virou bagunça. Não tem nenhum tipo de padrão periódico, certo? Então, o número de Euler é importante que vocês saibam que é um desses números irracionais. Ok? É importante, conforme eu destaquei, que você, por conta própria, leve para a prova. Tem enunciados que o examinador ainda facilita a sua vida. Agora, tem alguns enunciados que o cara não está afim de te ajudar, não. Leva para sua prova que o número de Euler vale aproximadamente 2,71 e já vou deixar avisado também. Leva para sua prova que o número de Euler elevado a menos 1 vale aproximadamente 0,37. Lembrando que o número de Euler elevado a menos 1 é a mesma coisa que falar que eu tenho 1 sobre o número de Euler. Isso aqui vale aproximadamente 0,37. Esse 0,37 é um arredondamento para mais, tá bom? Tem alguns, tem alguns alunos que vão guardar isso como E elevado a menos 1 como 0,36. Eu coloco aqui como 0,37 eu faço um arredondamento um pouquinho para cima, mas pode confiar em mim, porque para facilitar a sua vida. Na hora da prova, quando você chega numa situação em que você tem que fazer, por exemplo, não, eu vi que no meu exercício eu vou ter que fazer 1 dividido pelo número de Euler. É claro que você pode chegar nesse 0,37. O que você teria que fazer? Você teria que pegar o 1 e dividir por aproximadamente 2,71. Só que aí você vai ter que morrer para fazer isso na hora da prova. E estou te falando que é um resultado que, vez ou outra, ele já aparece e é previsível, perfeito? Então, já guarda, não custa nada arrumar um espacinho aí na memória para já deixar registrado isso, que o número de Euler vale aproximadamente 2,71 e que o inverso dele, que é o 1 sobre E, vai valer aí aproximadamente 0,37, ok? E aí, o que é o tal do logaritmo neperiano, ou também chamado de logaritmos naturais hiperbólicos?
Esse sistema de logaritmos é aquele que tem como base a base e. A gente tem o chamado logaritmo decimal, o logaritmo de base 10. Então, quando eu coloco para vocês, log de 10. Log de 10 está combinado que é o log de 10 na base 10. Log de 100, simplesmente. É o log de 100 na base 10. Eu posso te dar um log de 4 na base 2. Eu posso te dar um log de 225 na base 3. Então, a gente tem possibilidade de trabalhar com qualquer base. Especificamente, quando eu trabalho com um logaritmo cuja base é o número de Euler, a gente diz que aquele ali é um logaritmo neperiano, é um logaritmo natural. Então, se eu falar para vocês que eu tenho isso aqui, olha, eu tenho o log, sei lá, de 3 na base E. É como se eu estivesse falando que eu tenho o log de 3 numa base cujo valor é de aproximadamente 2,71, certo? Só que, especificamente, quando a base é o número de Euler, a gente tem uma notação diferente. Ao invés de escrever log de log, a gente usa a ideia do log natural. A gente escreve isso aqui, olha, como se fosse o log natural de 3. Perfeito? É só isso, basicamente. O que você precisa saber sobre log natural? Sobre logaritmo neperiano? E é um logaritmo cuja base é o número de Euler. Porque, de resto, gente, todas as propriedades que a gente viu até agora, isso aqui você não pode se perder no básico. Isso aqui é um logaritmo. Então, se é um logaritmo, tudo o que eu falei até agora dentro desse módulo vale também para o logaritmo de base E. Então, se eu precisar resolver um exercício aplicando a definição, cara, o logaritmo natural nada mais é do que um logaritmo. Você vai aplicar lá a definição, perfeito? Eu preciso usar a propriedade de logaritmo. Será que no log natural eu posso? Claro, se eu te apresentar ali dentro algum valor que, dependendo, você não consiga, pela definição, chegar ao resultado, você pode decompor o número que tiver aqui no logaritmando, assim como a gente vinha fazendo nas situações anteriores. O que eu preciso, basicamente, que vocês entendam é isso. Quando eu falar do logaritmo natural, chamado logaritmo neperiano, e ele é um log cuja base é 10. Então, se eu coloco para vocês isso daqui, ó, por exemplo, eu estou falando lá do log natural de 8. O que é o log natural de 8? Log natural de 8 é como se você estivesse enxergando o log de 8 na base E. Perfeito? Então, a gente pega, às vezes, alguns exercícios em que... Deixa eu só pegar aqui um resultado para dar para vocês como exemplo, ok? A gente pega lá algumas situações do tipo, sabendo que E elevado a 2,19 é igual a 9, às vezes tem uns exercícios assim. Você chega lá no meio do enunciado, aí o cara te mete uma informação dessa. Resolva o exercício sabendo que E elevado a 2,19 vai ser igual a 9. E você está lá no meio do seu exercício, resolvendo o exercício, e de repente está lá fazendo seus cálculos com logaritmo, e aí chega numa situação dessa que está aqui, Brunão, cara, eu resolvi e descobri que a resposta do meu exercício era logaritmo natural de 9. Fiz contas e descobri que a resposta do meu exercício era logaritmo natural de 9. Pô, Bruno, mas, velho, eu não sei calcular logaritmo natural de 9. Nem eu, não tenho pretensão nenhuma de saber de cabeça calcular logaritmo natural de 9. Mas, né, minha cabeça aqui, minha memória, ser ocupada com coisa muito mais útil. Saber calcular logaritmo natural de 9 de cabeça, nenhuma pretensão de ser uma calculadora científica andando por aí. Tem a calculadora que vai fazer isso para mim. Ou que, na pior das hipóteses, tem um examinador que me ajudou aqui, trazendo essa informação. Só que aí você tem que saber linkar as ideias. Estava lá no enunciado que E elevado a 2,19 dava 9. E aí você resolve o exercício e descobre que seu logaritmo natural de 9... Desculpa, você descobre que a resposta do seu exercício é um logaritmo natural de 9. Em que isso aqui vai me ajudar? Aí, deixa eu te mostrar. O que é logaritmo natural de 9? Logaritmo natural de 9 é a mesma coisa que o log de 9 na base E. Certo? Não é isso que é o logaritmo natural de 9? O que é o log de 9? Logaritmo natural de 9 é o log de 9 na base E. Mas aí eu quero descobrir o resultado disso. Bom, eu vou chamar o resultado disso de x. Ok? E aí, vou aplicar a definição de logaritmo.
Logaritmo natural nada mais é do que um logaritmo. Então, como que eu aplicaria a definição de logaritmo aqui? Deixando indicado que e elevado a x, lembra disso? Essa é a definição de logaritmo. E elevado a x teria que ser igual a 9. Pô, mas o que eu te falei que era o 9 lá no enunciado? Ah, 9 é a mesma coisa que e elevado a 19. Aí você ficaria com isso, olha, e elevado a x ficaria igual a e elevado a 2,19. Ora, se as bases são iguais, para que eu consiga a igualdade, eu teria que ter a igualdade dos expoentes. Então, eu descobri que o x teria que ser igual a 2,19. Então, resumindo, lembra lá que eu tinha falado assim, isso aqui foi um dado do enunciado, mas eu cheguei na resolução do exercício nessa resposta. Quanto que dá o logaritmo natural de 9? Ora, o logaritmo natural de 9, por isso que ele tinha me passado esse dado que está aqui. Porque aí, a partir dele, resolvendo e aplicando aqui a definição, eu conseguiria descobrir que o logaritmo natural de 9, no fim das contas, seria a mesma coisa que quanto? Seria a mesma coisa que 2,19. Perfeito? Uma outra ideia que você poderia usar para resolver isso aqui, e que vai ser muito importante, é o seguinte, olha. Quando a gente tem isso aqui, olha, por exemplo, logaritmo de a elevado a b na base a. O que é o logaritmo de a elevado a b na base a? Tem aqui alguns caminhos, né, para poder pensar. Bruno, eu posso pegar esse b que está na frente e mandar para frente multiplicando? Desculpa, pegar esse b que está aqui como expoente e mandar para frente multiplicando? Pode. Aí você ficaria com b vezes o log de a na base a. Só que se é o log de a na própria base a, esse resultado vai dar 1. E aí, no fim das contas, você ia descobrir que a sua resposta seria b vezes 1. Ou seja, b. Então, garante que aquele log de a elevado a b na própria base a vai ter que ser b. Ou, se quiser, pode aplicar a definição. Chama esse resultado que está aqui de x, e aí você teria a elevado a x igual a elevado a b. Ora, para que a elevado a x seja igual a elevado a b, então eu vou ter que descobrir que o meu x é b, ou seja, o resultado desse logaritmo é b. Onde eu quero chegar com vocês de uma maneira mais prática? Quando a gente tem, fiquem atentos a esse detalhe, quando a gente tem um logaritmando, é uma potência, quando a base dessa potência é igual à base do logaritmo, é como se, grosso modo, eu pudesse cortar as bases. E é isso que eu tenho aqui, certo? Ó, eu tenho um logaritmando, que é uma potência. Só que a base dessa potência é exatamente igual à base do logaritmo. Então, aqui, eu te justifiquei, né, por dois caminhos diferentes, mas o que a gente acaba se acostumando na prática é, quando a base aqui da potência é igual à base do logaritmo, cancela as bases. Não é uma questão de cancelar as bases. Mas, na prática, é isso. É como se, no fim das contas, sobrasse para mim só quem? Só o expoente. Então, o que é o log de a elevado a b na base a? É o próprio b. Então, aqui, onde eu quero chegar com vocês? Lembra que eu tinha falado? Suponhamos que isso aqui tivesse sido um dado do exercício. E aí eu preciso calcular quanto que é o logaritmo natural de 9. Ora, se você precisasse calcular quanto que é o logaritmo natural de 9, o 9... não foi dito aqui que é a mesma coisa que o e elevado a 2,19? Onde eu tenho 9, eu posso substituir. Posso deixar indicado que isso aqui seria a mesma coisa que o logaritmo natural de e elevado a 2,19. Só que o que é mesmo logaritmo natural? Logaritmo natural nada mais é do que um log, no caso aqui o log de e elevado a 2,19, só que em qual base? Na própria base e. Se é logaritmo natural, é porque a base daquele logaritmo é o número de Euler. E aí, se eu caio numa situação em que eu tenho uma potência no meu logaritmando e tem base igual à base do logaritmo, o resultado é simplesmente quem? O meu expoente. Então, eu chegaria à conclusão de que isso daqui teria que dar quanto? Teria que dar 2,19, assim como eu tinha feito aqui, certo? Então, lembra que eu falei? Preciso calcular o logaritmo natural de 9. No lugar do 9... eu coloquei o valor que ele tinha me dado aqui em cima. E aí, aplicando aquela propriedade, eu consigo mostrar que isso aqui vai ter que dar 2,19. Só que vocês estão entendendo, estou colocando aqui,
O que eu acrescentei para vocês aqui nesse exemplo, de logaritmo natural, eu dependi basicamente de nada, certo? Eu só preciso que você entenda que falar de logaritmo natural nada mais é do que falar de um logaritmo de base, né? A base sendo o número de Euler. Acabou, ok? E de resto, vai ser a aplicação simplesmente de propriedades já vistas aí em blocos anteriores, tá bom? Mas causa estrago. E dependendo aí da banca, a gente sabe que é um tipo de situação que acaba sendo recorrente. Banca Sebrasp, por exemplo, é uma banca que curte bastante apresentar enunciados que envolvam logaritmo natural. Não só o Sebrasp, mas uma banca de destaque aí que curte trazer esse tipo de situação. Bom, então só isso. Vou fechar esse bloco por aqui. Veja aí do outro lado se você conseguiu entender. Se tiver dúvida, dificuldade, assista novamente esse vídeo. Se precisar, acompanhe também lá nos PDFs, escritos aí pela equipe do Estratégia Concurso, para que você possa ir organizando as ideias. Se estiver tudo tranquilo, fecha esse vídeo aí e eu te encontro na sequência com mais conteúdo no nosso módulo de logaritmos. Valeu!